aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E no vídeo de hoje eu tenho duas companhias super especiais. A primeira vocês já estão vendo aqui, que é justamente essa Radeon RX 6700 XT da PowerColor, que foi baseada na arquitetura RDNA 2. E o assunto de hoje é justamente algo que está intrínseco a esta nova arquitetura, que é justamente o Ray Tracing. Para falar sobre esse assunto, eu chamo o Alfredo Reis. Tudo bem, gente? Então, como eu falei pra vocês, o assunto é esse. Roda a vinheta, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente. Antes da gente explicar especificamente o que é o Ray Tracing dentro da arquitetura, vamos explicar o que é Ray Tracing no modo mais geral, para depois a gente construir esse conhecimento. Começa então aí com a gente, Alfredo, o que é Ray Tracing? Ray Tracing é o nome de uma técnica para renderização de imagens 3D. Nós temos vários tipos de técnicas para fazer esse tipo de renderização, e a ideia do Ray Tracing é você calcular os raios de luz, de forma que você tenha uma simulação mais precisa do que a gente tem na realidade. Então, como que funciona na nossa vida real? A gente tem fontes de luz, a nossa maior fonte de luz de dia é o Sol. Você tem um Sol bonito, ele emite luz, essa luz bate nos objetos e, de acordo com a textura, com a cor, ela volta para você e seu olho detecta essa luz e você consegue saber o que é exatamente aquele objeto. O Ray Tracing, ele não usa essa mesma técnica, tá? Porque seria impossível você calcular milhões de raios, bilhões de raios de luz sobre objetos e você tentar calcular a sombra a partir disso. O poder de processamento seria absurdo. Então, Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Então, o que a gente faz? A gente faz o caminho inverso. Então, em vez de a gente pegar o raio de luz da fonte para o objeto, para o seu olho, a gente faz o cálculo inverso. A gente faz do olho para o objeto, para a fonte de luz. Então, ela é um cálculo ao contrário da luz e, com isso, você precisa de menos feixes de luz, porque você só está calculando o que está chegando nos seus olhos efetivamente, não todas as luzes que foram emitidas pela fonte de luz. Você só está calculando o que você realmente vê, né? E com isso você consegue objetos, sombras mais detalhadas, objetos mais reais. Lógico que tudo isso é uma técnica nova, tá? Não nova, entre aspas, né? Nova e real time. Você tem o processamento offload, né? Você tem um processamento fora do real time, que é aquele processamento que você tem, por exemplo, em cinema, onde você tem imagens sendo trabalhadas por dias e dias de renderização. Então, você não tem uma necessidade tão grande de tempo, porque ela não vai ser vista na hora, né? Ou, por exemplo, um arquiteto, ele está fazendo um ambiente 3D. Então ele vai fazer a apresentação dele daqui tantos dias, então ele tem um prazo para fazer essa renderização. Ele faz a renderização com calma. Então ele faz uma renderização offline, né? Ele não está online, ele está offline. Então você tem já esse tipo de renderização já sendo usado com Ray Tracing há muitos anos. Tá? A novidade é você fazer isso em real time, tá? Você conseguir fazer esse tipo de renderização em tempo real, conseguindo 60, 120, 240 frames por segundo numa imagem com esse tipo de abordagem.
É interessante a gente falar sobre isso também, porque imagina, quando um filme é gravado, depois renderizado, aí tu descobre que lá no meio tem um frame que aquele efeito não ficou legal, essa imagem, essa cena precisa ser refeita, toda essa renderização vai demorar mais alguns dias para ser feita. Quando a gente fala em tempo real, né, em real time, tem que ser ali, é ali na hora. Então imagina qual que é o avanço tecnológico para a gente chegar nesse ponto que a gente está agora, de ter isso aí, como tu falou, né, 200 frames com essa tecnologia sendo utilizada. Como que essa tecnologia, então, a gente já sabe o que é isso, né? Como que essa tecnologia foi integrada dentro das Radeon, no caso Radeon 6000, com a utilização da arquitetura RDNA2? Tá. Alguns detalhes da tecnologia, né? A gente não integrou, a gente não usa no real time a tecnologia de Ray Tracing pura. Uhum. A gente tem um ambiente híbrido aí, misturando rasterização, que é o meio mais comum de fazer imagens, com Ray Tracing. Então, o Ray Tracing ele ainda não é feito em 100% da imagem. A gente tem um ambiente híbrido, um ambiente misto ainda. E para a gente colocar esse tipo de tecnologia, foi necessário desenvolver novos motores. Tá? Uhum. Por quê? Porque a GPU ela é muito eficiente para alguns tipos de cargas de trabalho. Por exemplo, uma massa muito grande de informações que precisam ser processadas, mas são cargas pequenas. Por exemplo, um pixel. Um pixel é uma unidade muito pequena de imagem. O seu monitor tem milhões de pixels. Então, calcular um pixel não dá trabalho nenhum. Calcular milhões de pixels de uma vez só e muito rapidamente, você precisa de um tremendo motor para fazer isso. E esse motor é a placa gráfica. Ele tem uma estrutura para fazer isso. Só que essa estrutura, ela não é muito eficiente para fazer esse tipo de processamento de Ray Tracing. Uhum. Tá? Onde você tem uma fonte de luz, você precisa calcular a fonte de luz do seu olho até o objeto, do objeto até a fonte de luz. Para fazer esse caminho, ele não é muito eficiente. Fora que são poucas unidades. Você tem muitos motores e você teria uma quantidade de raios limitadas. E você não conseguiria quebrar esses raios, você vai calcular o raio desse ponto a esse ponto, do outro paralelo desse ponto a esse ponto. Não, ele deveria paralelizar todo, você não consegue paralelizar tudo. Então, ele é um processamento que, para uma GPU, ele é muito difícil. Uhum. E é por causa disso que, para você colocar Ray Tracing, você precisa de unidades de processamento específicas de Ray Tracing numa placa de vídeo. Inclusive, curiosidade, a CPU é mais eficiente para fazer Ray Tracing do que uma placa de vídeo. Então é só colocar um drive num Threadripper e estamos feito. Aí que tá o detalhe, você não tem, para fazer em tempo real, a gente não tem ainda um Threadripper com 256 núcleos. É o próximo, gente. Já estamos dando a dica do próximo lançamento da AMD. Brincadeira. Mas é a ideia, entendeu? Você precisa de uma unidade mais efetiva, que ela consiga ser mais efetiva naquele tipo de processamento. Então, lógico, uma CPU não é o suficiente para fazer isso em tempo real, mas ela é muito eficiente para fazer esse tipo de processamento. Tanto é que ainda arquitetos para processamento offline, grandes data centers de processamento de imagem continuam usando a CPU para esse tipo de processamento. Quando a gente fala no cinema, né, é justamente um Threadripper lá que está fazendo... Na verdade, mas ele está lá exatamente, mas ele não tem a função de entregar na hora. Ele tem tempo para fazer esse processamento. Exatamente. Para você entregar rápido de bate-ponto, você precisou de unidades específicas de rasterização sendo implementadas no RDNA2. Então, agora que tu falou de motor gráfico, o que seriam então os FireRays? FireRays é o nome do motor gráfico que faz o cálculo de Ray Tracing. Uhum. Cada unidade computacional da AMD
cada unidade computacional de processamento, ela tem uma quantidade ali de stream processors para processamento de pixels, e agora você também tem uma unidade de Fireway para processamento de Ray Tracing por cada unidade computacional. Então você vai ter o processamento sendo feito dos objetos, ao mesmo tempo em paralelo que as sombras, os cálculos estão sendo feitos por essa unidade aí de Fireway. Então o Fireway seria a parte mais física que é necessário se ter dentro da arquitetura para fazer depois a parte no software, a parte lógica. Exatamente. O mundo é software, né? Hardware sem software não é nada. Sim. Isso aí é o básico. Ele faz a ponte, né? Exatamente, ele está fazendo essa ponte aí entre o software com suporte a Ray Tracing para o hardware. Entendi. E quando a gente... beleza, tô com o meu software aqui, eu quero utilizar então a parte do Ray Tracing. Efetivamente, o que o pessoal de casa precisa ter para utilizar essa tecnologia? É a Radeon 6000, no caso, com a arquitetura, com os Rayfiers. Existe mais algum outro pré-requisito? A parte de software ainda está sendo desenvolvida. Quando você fala no ambiente Microsoft, a gente está falando em um ambiente com suporte ao DirectX 12 Ultimate. Uhum. Então você precisa ter essa biblioteca sendo suportada para ter suporte dentro da Microsoft de Ray Tracing, tá? Então você está falando de um Windows 10 com atualizado H2 aí. No caso da AMD, a gente sempre coloca os últimos drivers para ter o melhor desempenho. Hoje, não sei quando o pessoal está assistindo, né? Então hoje, agora no finalzinho de abril, hoje o driver é o 2141WHQL, que é o driver com certificações da Microsoft. Veio uma série de inovações nesse driver, é um driver fenomenal, muito estável, e você precisa ter essa parte. O driver, ele faz a comunicação entre o sistema operacional e a placa de vídeo. Ele é que faz a tradução do que o software vai mandar, o sistema operacional está mandando. Então você tem aqui o sistema operacional base, tendo suporte, o driver aqui desse lado, e por último aqui a placa de vídeo, o hardware, para rodar todos esses efeitos. Então você precisa ter todo esse conjuntinho aí, isso falando no ambiente Microsoft. Mas tem outras bibliotecas, Vulkan dando suporte a Ray Tracing. Então tem como você rodar, por exemplo, Ray Tracing no Windows 7, desde que você esteja fora do DirectX 12, sim, tem como você fazer isso. Mas a gente recomenda sempre a atualização aí do sistema operacional para evitar dores de cabeça futuras. Então, a atualização da sua placa de vídeo, caso você ainda não tenha uma Radeon 6000, atualização sempre do seu sistema operacional e os seus drivers Radeon sempre atualizados. Inclusive, o software que você faz essa atualização é o Adrenalin. Então, a gente aproveita também e coloca aqui embaixo o link para você fazer o download, caso você ainda não tenha feito essa instalação. Mas, Alfredo, a gente falou até agora da parte mais desktop, placa de vídeo, né, CPU montadinho lá, mas e os consoles, eles não acabam entrando também nessa brincadeira? Entram sim. A diferença é que o console, o software, o pacote, ele é mais fechado, né? Você não precisa ficar atualizando ou você não tem o controle de quando vai ser feita essa atualização, né? É uma coisa mais automática, transparente para o usuário final. Mas, de novo, eles têm suporte em hardware, tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X e Series S, eles têm suporte, eles são feitos baseados na arquitetura RDNA2 e tem suporte a Ray Tracing. Então são tecnologias que a gente espera ver, a partir do momento que o ecossistema está preparado, a gente espera ver aí cada vez sendo mais utilizadas aí pela próxima geração de consoles e games entusiastas aí. É bem o que tu falou, né? A gente precisa ter primeiro uma placa de vídeo, um sistema todo, né? Um computador, uma máquina que consiga fazer esses cálculos para depois a gente conseguir efetivamente desenvolver, rodar todos os testes, otimizar e fazer a combinação de software e hardware.
Então é isso, galera. Se vocês têm mais dúvidas sobre essa tecnologia que tá chegando pra ficar, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Alfredo, muito obrigada por mais uma vez vir aqui esclarecer pra gente essas dúvidas, trazer esse bit by bit, essa escovação. Muito obrigada pela presença. Precisando, estamos à disposição aí, só chamar. Se vocês tiverem dúvidas, bota aqui embaixo. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like e até o próximo vídeo.